Saudações! Você deve ter percebido no vídeo anterior que a litografia sem fotomáscara, cuja pesquisa e desenvolvimento foi concluída no final de 2022 e a autorização para pesquisa e desenvolvimento já foi emitida, funcionará no comprimento de onda usual de 13,5 nanômetros para litografias de raio-x no padrão russo e UVL no padrão internacional. Espelhos, fontes de radiação e outros elementos para esse comprimento de onda já estão bem estudados e prontos para produção. Mas, enquanto isso, uma promissora litografia de raio-x de alto desempenho foi proposta com base em uma fonte de radiação com comprimento de onda diferente dos 13,5 nanômetros, que são 11,24 nanômetros. Por que isso acontece? E quais são os benefícios desse comprimento de onda específico? Parece óbvio que o comprimento de onda para a litografia é selecionado com base na presença de certas fontes de radiação. Por exemplo, uma fonte de radiação baseada em plasma de estanho, como da ESML, fornece um comprimento de onda de 3,5 nanômetros, enquanto uma fonte de radiação baseada em plasma de xenônio fornece 11,2 nanômetros. Dependendo do material do plasma, obtemos um ou outro comprimento de onda, ou seja, a lista de comprimentos de onda possíveis que temos é discreta e limitada. Mas além do comprimento de onda da fonte de radiação, um fator importante é a possibilidade de criar uma ótica eficiente para uma determinada faixa de radiação. A ótica de raio-x não são lentes, mas espelhos. Ao mesmo tempo, os raios-x são mal refletidos e para aumentar o coeficiente de reflexão, os espelhos são feitos de várias camadas, alternando dois materiais, nos limites dos quais ocorre a reflexão. Além disso, para diferentes comprimentos de ondas, há diferentes materiais. Assim, para um comprimento de onda de 3,5 nanômetros, um par silício-molibdênio é excelente, com um comprimento de reflexão teórica de 67%, dentro de um máximo teórico de 74%, o que é considerado bastante aceitável. Para litografias EUV, a ISML escolheu exatamente esse comprimento de onda e esses espelhos para a ótica. A propósito, o IPM-RAS, que é uma ramificação do IAP-RAS, colaborou com a ISML há vários anos no tópico de espelhos de raio-x e o Instituto de Espectroscopia RAS vem desenvolvendo uma fonte de radiação para um fotolitógrafo de EUV nos interesses da ISML. Em 2002, para a geração de radiação de raio-x na faixa de 3,5 nanômetros, o PhD Koshelev, do Laboratório de Espectroscopia Atômica, foi o primeiro a propor o uso de estanho. Ou seja, nossos institutos russos acabaram sendo doadores de duas tecnologias chaves para a ESML. E então não são os russos que estão copiando a ESML, ao contrário. Eles não produziram esse equipamento para ela, mas participaram do seu desenvolvimento, bem como de processos matemáticos, como a simulação de processo interno na litografia UV, a interação de plasma com a ótica e elementos da fonte de radiação, além de modelagem de proteção ótica, degradação e outras experiências numéricas. Portanto, os russos não estão começando a litografia do zero. A ciência russa não parou desde então. E os cientistas agora desenvolvem uma fonte de radiação baseada em xenônio, bem mais compacta, mais barata e muito mais econômica, porque mais eficiente. Além dos benefícios acima, a fonte produziu comprimentos de onda mais curtos, de 10,82 nanômetros para maior intensidade e 11,24 nanômetros para menor intensidade, dependendo do estado de xenônio. Isso significa que, ceteris paribus, com um comprimento de onda menor, você obtém uma resolução mais alta da litografia, ou pode escolher uma ótica de abertura menor para o mesmo resultado. Em seguida, foram calculados espelhos para esses comprimentos de onda. Surgiram os espelhos de ródio-estrôncio e de rutênio-berílio, respectivamente. Nesse caso, o máximo de reflexão teórica para ródio-estrôncio é de 73,9% e para rutênio-berílio de 78,2%. Assim, a alta intensidade de radiação na faixa de 10,82 nanômetros foi compensada pela menor refletividade do espelho de ródio-estrôncio e a menor intensidade de radiação na faixa de 11,24 nanômetros foi compensada pela maior refletividade do espelho de rutênio-berílio. Como resultado, a escolha de um comprimento de onda específico para a litografia passou a depender do número de espelhos da litografia,
Se você precisa de poucos reflexos, como em uma litografia sem máscara, faz sentido usar uma faixa mais intensa, de 10,82 nanômetros. Mas se você precisa de muitos reflexos, como a litografia de alto desempenho, é lógico usar a faixa de 11,24 nanômetros com espelhos mais eficientes. E é exatamente por isso que a escolha promissora da litografia de alto desempenho caiu precisamente na faixa de 11,24 nanômetros. Em 2022, ano passado, o IPM-RAS desenvolveu a tecnologia para deposição de espelhos multicamadas rotênio-berílio com reflexão e refletância de 72%. Uma refletância recorde de 72,2% foi alcançada usando molibdênio como camada tampão para reduzir a mistura de camadas, de modo que ficou rotênio, molibdênio, berílio, molibdênio. A propósito, esse coeficiente de reflexão é significativamente maior que o dos espelhos de molibdênio silício, para um comprimento de onda de 3,5 nanômetros, onde o IPM-RAS atingiu um valor de 67%. Então, é exatamente por esse motivo que o IPM-RAS está tentando desenvolver uma tecnologia baseada em 11,24 nanômetros e não em uma de 3,5, como é o DSML, é muito mais eficiente.